A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 13, versículo 14, aonde lemos: a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Olha só, a doutrina do sábio, e a doutrina do sábio tem a ver com as ordenanças da lei, e ela é uma fonte de vida, assim como a lei era vida para os que fizessem e morte para os que desobedecessem. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. A morte arma laços. Infelizmente, alguns são laçados pela morte, mas a doutrina do sábio é uma fonte de vida. Há muitas fontes na Bíblia. Eu quero mencionar 12 fontes na Bíblia. Vamos à primeira, fonte de vida. Como é bom encontrar na Bíblia Sagrada, e aqui especificamente na doutrina do sábio, a fonte de vida. A palavra Deus é fonte de vida para nós. Então, vamos beber dessa fonte de vida. Provérbios, capítulo 18, versículo 4, olha o que está escrito aqui. Águas profundas são as palavras da boca do homem. Ribeiro transbordante é a fonte de sabedoria. Fonte de vida, fonte de sabedoria. Exatamente, a Bíblia é uma fonte de vida, a Bíblia é uma fonte de sabedoria. Quanta sabedoria nós podemos achar na Bíblia, principalmente nesse livro de Provérbios. Vamos ao livro de Cantares, escrito por Salomão, que declara o amor pela Sulamita. No livro de Cantares, capítulo 4, verso 12, lemos: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Olha aí, uma fonte selada. Certamente ele está falando da pureza e da virgindade da amada, que era ainda uma fonte selada, um jardim fechado, a qual ele iria se casar com ela. Fonte selada, fonte de vida, fonte de sabedoria, fonte selada. Vamos a outra fonte na Bíblia, Cantares, capítulo 4, verso 15. És a fonte dos jardins, poço de águas vivas que corre do Líbano. A fonte dos jardins, aqui é outra referência à sua amada, que é um poço de águas vivas que correm do Líbano. De forma poética, ele faz declarações à sua amada, mas transferindo isso também para a palavra de Deus, descobrimos que a palavra de Deus é assim, uma fonte dos jardins. Olha aí, fonte de vida, fonte de sabedoria, fonte selada, fonte dos jardins. Falemos de outra fonte mencionada na Bíblia, Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 2. Gênesis 8, 2, essa passagem tem a ver com o dilúvio. E diz assim: cerraram também as fontes do abismo. Olha, o abismo tem fontes. E as janelas do céu e a chuva dos céus deteve-se. Foi aqui quando Deus fez o dilúvio parar. Cerrou as fontes do abismo. Fontes do abismo. As janelas do céu e a chuva dos céus deteve-se. Então temos fonte de vida, fonte de sabedoria, fonte selada, fonte dos jardins, fontes do abismo.
Vamos para Êxodo, capítulo de número 15, versículo 27. Êxodo 15, 27, começa a jornada dos filhos de Israel. Em Êxodo 15, verso de número 27, eles vão chegar a Elim. Olha só o que diz. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água. 12 fontes de água. E é isso que nós estamos citando aqui, 12 fontes na Bíblia. Aqui havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Interessante, o número 12 e o número 70 são números que se repetem na Bíblia. O Sinédrio era composto de 70 anciões. Quando Deus tirou o espírito que havia em Moisés, colocou sobre 70 anciões. Aqui aparece 70 palmeiras. E 12 tribos de Israel, 12 discípulos, 12 fontes de água. Então temos aqui fontes de água. Mas 2 Pedro, capítulo 2, verso 17, falando de alguns, olha o que Pedro diz de alguns hereges, falsos mestres que se introduziram na igreja. Pedro os repreende, chama eles de fontes sem água. 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 17, diz assim: estes são fontes sem água, nuvens levado pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Olha, fontes de água e fontes sem água. Pedro chama eles de fontes sem água. Vamos a um verso que eu gosto muito, no livro de Juízes, inclusive aqui dá uma mensagem maravilhosa. Juízes, capítulo 15, versículo de número 19. Juízes 15, verso de número 19, lemos assim: Então, aqui, Juízes 15, 19. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em lei, chamou o seu nome, a fonte do que clama, que está em lei. E aqui diz, e abriu as fontes superiores e fontes inferiores. É Josué, né? Josué, capítulo 15, versículo de número 19. Lemos assim, olha, Josué 15, 19. E ela disse: dai-me uma bênção, pois me deste terra seca, dai-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Duas fontes encontramos aqui em Josué, capítulo 15, verso 19. Fontes superiores e fontes inferior. Fonte superior é o céu, fonte inferior é a terra. Fonte superior é o último Adão, fonte inferior é o primeiro Adão. Fonte superior é Adão dentro do paraíso, fonte inferior é Adão fora do paraíso. Fonte superior é o caráter de Abel, fonte inferior é o caráter de Caim. Fonte superior é a vida de Noé dentro da arca. Fonte inferior é as pessoas no dilúvio. Fonte superior é a vida de Abraão. Fonte inferior é a vida de Ló. Fonte superior é a experiência de Sara. Fonte inferior é a experiência de Agar. Fonte superior é a personalidade de Isaac. Fonte inferior é a de Ismael. Fonte superior é a vida de José. Fonte inferior é de seus irmãos. Fonte superior é Jacó querendo a bênção. Fonte inferior é Esaú vendendo o seu direito de primogenitura. Fonte superior são as estrelas do céu. Fonte inferior, a areia do mar. Fonte superior é a graça de Deus. Fonte inferior é a lei. Que Deus te abençoe, que você busque as fontes superiores e não se contente com as inferiores. Muito bem, vamos a Zacarias, capítulo 13, versículo de número 1. Zacarias 13, 1. Olha o que encontramos aqui no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 13, versículo 1.
ele menciona uma fonte aberta. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Note que essa fonte aberta será uma fonte contra o pecado e contra a impureza. E por falar nessa fonte aberta contra o pecado e a impureza, vamos para Apocalipse, capítulo de número 21, verso 6. Apocalipse 21, verso 6, e disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e a quem quer e tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Fonte da água da vida. Olha aí, vemos fonte de vida, fonte de sabedoria, fonte selada, fonte dos jardins, fontes do abismo, fontes de água, fontes sem água, fontes superiores, fontes inferiores, fonte aberta, fonte da água da vida, que ele nos dará de graça. E para concluir, a 12ª fonte, fontes da salvação. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 12, versículo de número 3. Olha que verso maravilhoso. E vós com alegrias tirareis águas das fontes da salvação. Tirareis águas das fontes da salvação. Vem as fontes da salvação tirar da água da vida. Está aberta essa fonte contra o pecado. Essa é uma fonte superior, essa é uma fonte de águas vivas, essa é a fonte que estava selada, mas foi aberta. Essa é fonte de vida e é fonte de sabedoria. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist e ali vai aparecer 244 pastas com mais de 7.080 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Divulgue esse canal, vá lá explorar o playlist e ver quantas maravilhas você ali vai encontrar. Uma verdadeira fonte superior, fonte de água viva, uma fonte de salvação para você. Deus te abençoe. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.